Esse mês de novembro é para nós um mês de oração. E a oração ela tem 7 facetas. Da gratidão, da petição e assim por diante. E uma delas é a declaração. Eu quero convidar você a fazer uma declaração, e eu estou convidando a igreja a fazer ela 3 vezes ao dia, de você fazer em 3 horários distintos. Eu percebi que não é tão fácil assim você ter horários determinados 3 vezes ao dia para parar e fazer uma declaração. Mas nesses 28 dias nós estamos nessa declaração, né? Se você não recebeu ela no seu WhatsApp, por gentileza me faça um contato para que você possa acompanhar. E hoje quero fazer junto com você essa declaração. Vocês se incomodariam de se levantar mais uma vez? Hoje está um pouquinho senta levanta, mas é quase que já um exercício aí. Vamos juntos fazer essa declaração. Ela vai aparecer ali. Muito bem. No 3. 1, 2, 3. Neste ano do poder e da sabedoria de Deus, declaramos sobre as nossas vidas, nossas famílias, nossa igreja, nosso trabalho, que recebemos a palavra da cruz em nosso coração e cremos no poder e na sabedoria de Deus se revelando em nossas vidas. Cremos na nossa identidade em Cristo Jesus, profundamente amados, abundantemente abençoados, altamente favorecidos por nosso Pai Celeste. Cremos no poder da adoração e reconhecemos que em Cristo Jesus fomos feitos e temos justiça de Deus, perdão, revelação, luz, aceitação, riqueza, saúde divina, dupla honra, vida abundante, bênção de Deus. Os nossos olhos e ouvidos estão abertos para ouvir a palavra de Deus e queremos entender os caminhos e os pensamentos de Deus com o nosso coração e sermos por Ele curados. Desejamos o avivamento em nossas vidas, famílias, igrejas, cidade e nação. Resistimos todo intento maligno contra nós e declaramos a vitória no sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Abençoamos a nossa família e comece a declarar a bênção de Deus sobre a sua família. Feche seus olhos e comece a declarar. Aí em casa onde você está nessa hora, abençoe sua família. Abençoe com que está profundamente no seu coração a plena salvação se manifestando, a santificação nas nossas famílias, o avivamento enchendo as nossas casas, a alegria do Senhor fortalecendo cada coração. Abençoamos o seu povo com alegria, a nossa família com alegria de falar da palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de testemunhar da sua obra em nosso meio. Muito obrigado. E o povo de Deus diz amém. Amém, queridos? Então 3 vezes ao dia, faça a sua declaração. Não precisa ser perdi às 6 da manhã. Faça às 7, faça às 8, faça às 9, faça às 11 e ao meio-dia se faz o outro, ou os seus horários, amém? Pai, obrigado por esse mês de novembro. Eu abençoo, Senhor, a sua igreja nesse processo de declaração, na alegria de declarar a palavra do Senhor que o Senhor coloca no nosso coração. Obrigado pela sua palavra e a recebemos nessa hora com um coração grato, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Podemos nos assentar. Nesse ano nós estamos como igreja com a declaração, o ano do poder e da sabedoria de Deus, como você já viu aqui no banner. E baseamos a nossa declaração sobre esse ano no texto lá de 1 Coríntios 1, 24. Pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Falamos sobre desejar o avivamento. E eu quero te incentivar mais uma vez. Se o seu casamento está meio na mesmice, comece a dizer: Senhor, me dá um avivamento no meu casamento. Eu quero uma nova vida. Se o tratamento com seus filhos caiu na mesmice, Senhor, diga assim: Senhor, me dá um novo olhar, uma nova alegria, um novo amor pelos meus filhos. E a mesma coisa com os pais, né? Se está meio na mesmice, peça um avivamento. Peça um avivamento no seu trabalho. Peça um avivamento na sua maneira de ver e olhar a vida. Deseje no seu coração a vida que provém de Deus, que ela flua do seu interior.
por intermédio da sua boca, nas suas expressões. Amém, queridos? Vamos desejar o avivamento. Paulo, como nós vimos, e esse texto de Corinto, quando ele diz que a palavra da cruz é o poder de Deus, ele teve uma guinada no ministério dele, e ele decidiu só saber da cruz, ele queria pregar a cruz, porque ele identificou que quando você tem uma experiência com a cruz de Cristo na sua vida, e mantém essa experiência uma constante no seu dia a dia, você vive e experimenta o poder de Deus agindo na sua vida. Há um segredo, um mistério, que eu e você, e eu estou exultando no meu espírito, pelo que Deus está reavivando em nós o entendimento da cruz de Cristo. A cruz, como eu falei, ela é o lugar de morte, sim, mas ela é identificada para nós como poder. E aí a gente, opa, como assim? Então, quando eu preciso de poder de Deus na minha vida, se eu estou para baixo, e eu preciso de uma experiência com Deus, para onde que eu vou? Eu vou para a cruz, e aí eu tenho a experiência, onde eu, como o símbolo do batismo, né? Onde eu entrego a minha vida e recebo a vida de Deus, onde eu entrego a minha natureza consumista e recebo a natureza de servo, onde eu entrego a minha natureza de Senhor, do saber, de achar que eu sei tudo, para receber o ser discipulado pelo meu Pai, a natureza de um discípulo. Ali eu entrego aquele sentimento interesseiro de ver o que eu ganho com isso, e recebo da parte de Deus a intimidade da amizade, do compartilhar um com o outro, de falar dos mistérios dele. Aí eu entrego a minha religiosidade e eu experimento um relacionamento de filho, de um filho maduro, onde você se relaciona com seu pai de uma forma íntima e profunda. Nós falamos da experiência de um embate de poder que houve na tentação do Senhor Jesus, e onde o primeiro embate foi na identidade. Se você é filho, então me mostre. Quero ver se você realmente é o filho de Deus. O diabo volta e meia vem com esse tipo de conversa, né? E aí às vezes você tem um momento de fraqueza na vida, um desânimo, diz aí, ó, você é filho de Deus com esse coração desanimado? Não, acho que não, você não se converteu direito. Ele vem sempre atacando a identidade da gente. E aí você se levanta, não, eu sou um filho, eu sou uma filha amada pelo meu Pai. Aliás, eu sou abundantemente abençoado. Aliás, Ele tem prazer na minha vida. Você pode dizer assim, papai tem prazer na minha vida. E isso precisa assim, ficar bombando dentro de mim, e esse poder da identidade, né, o poder de quem nós somos em Cristo Jesus, precisa estar firmado. E aí nós vimos o poder da adoração, e aí eu queria reler com você, porque nós lemos no domingo passado, porque eu comecei domingo passado falando sobre adoração, em Lucas capítulo 4, versículos 5 ao 6, por gentileza, vamos ler esse texto, Lucas 4, 5, e aí o diabo, levando Jesus, mostrou-lhe num momento, num relance, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, todo esse reino, toda essa autoridade será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele te dará culto. E o diabo sabia que ele ia perder a autoridade sobre a face da terra. E ele tentou negociar antes. Quando acontece alguma coisa na sua vida que ele percebe que ele vai perder, ele vai negociar com você. Ele vai te dar, se você fizer isso, você ganha essa riqueza aqui. E ele sabia que Jesus vinha restaurar a autoridade sobre a face da terra, que ele iria perder o título que ele tinha até então de príncipe desse mundo, que ele perdeu na cruz e na ressurreição. Ficou sem título, ficou sem chave de casa, perdeu toda a autoridade que tem sobre a face da terra. E essa autoridade sobre a face da terra, então, é dada à igreja, né? Mas aí já vou adiante.
Então o diabo queria esse primeiro ponto, e nós conversamos um pouquinho sobre o que é adoração. A adoração, quando você olha pela história da humanidade, ela é o ponto é a maior fonte de poder que os seres humanos buscam, né? Então você observa um pouquinho ao redor onde as pessoas estão adorando, ali está a fonte delas. Se às vezes é o dinheiro, às vezes é a posição, o que for, onde que a pessoa tem a sua adoração na religiosidade, no mundo espiritual. E o Senhor Jesus, Ele nos orienta a nos posicionar de forma incondicional. A nossa adoração pertence só a Ele, ela é exclusiva a Ele. E aí entra a história da cruz, né? A cruz, ela representa para nós o propósito de Deus. E o propósito de Deus contigo e comigo é que a gente tenha a vida em abundância na cruz. Só que esse propósito se cumpre na nossa vida quando nós morremos. A natureza humana, ela precisa ser levada para a morte. Quando Jesus diz assim, tome a tua cruz dia a dia, Ele está orientando que dia a dia nós precisamos entregar o nosso coração na cruz, porque ele se perverte muito rápido. A gente tem tanta influência ao nosso redor. Ele dia a dia precisa ser levado à cruz, à morte. E aí o Senhor Jesus, Ele nos orienta essa posição, a rendição. E a palavra render-se a Deus, ela é chave. Porque nós sempre estamos querendo tomar governo para nós. Sempre querendo, o nosso coração, a nossa natureza humana, ela sempre quer tomar de volta o governo da vida. E o Espírito Santo quer sempre nos levar para entregar o nosso governo e dia a dia nós nos renovarmos na nossa rendição e no entendimento que quem governa a nossa vida é o Senhor Jesus. Por isso que a palavra Senhor, ela tem tanto peso, quando eu reconheço que Ele tem a autoridade sobre a minha vida. Então, nenhum projeto, nenhuma prosperidade, nenhuma pessoa, mesmo sendo um familiar mais querido, nenhum poder, nenhuma posição pode tomar o lugar. Ele quer ele exclusivo para Ele. E a palavra adoração, então, ela tem essa conotação de trabalhar para Deus, de focar todo o nosso trabalho para a honra, para a glória dEle. A Bíblia chega a simplificar, a dizer, no comer e no beber, seja para a glória dEle. O beber e o comer está muito ligado ao nosso prazer, né? Ontem à noite, assim, vamos comer alguma coisa? Vamos comer a pizza? É ligado ao nosso prazer. E esse prazer, ele é para ser entregue na cruz. E aí a gente recebe sabedoria e entendimento, né? E até uma renovação no entendimento do que comer e do que não comer. A adoração nas Escrituras, ela passa por 4 momentos, né? E nós vimos o primeiro momento ontem. Faz uns dias atrás, domingo passado. O som. O som, a nossa expressão vocal, o nosso falar, o nosso querer. Aí, o segundo que nós vamos ver hoje, o sacrifício, é a nossa rendição em relação ao que temos e conquistamos, tem a ver com o nosso pensar. A música, que é a adoração profética, nossa expressão artística, de reconhecimento de quem nos é importante. Aqui entra a expressão das nossas emoções, que são importantes e valiosas para Deus. E a quarta expressão que o Senhor Jesus apresenta é a música, né? Nós vimos que Davi trouxe ela para dentro do culto. E nós vimos hoje na leitura, né, que nós estamos lá em 2 Crônicas, revisando, né, quando aconteceu ali o processo da música, né, houve um momento extraordinário de manifestação da glória de Deus. E o Espírito, em verdade, que o Senhor Jesus, Ele apontou que a adoração, ela não está ligada a um lugar, a um monte, a um prédio, ela está ligada ao nosso coração, ao nosso espírito, da nossa adoração, ela ser uma expressão interna nossa, de todo o nosso ser para com Ele. Aí só lembrando, para ajustar quem não conseguiu assistir semana passada, ou acompanhar semana passada, ela está no YouTube da igreja.
O nosso falar, ele tem o poder da vida e da morte. E o que nós falamos e como nós nos expressamos, ou gera vida ou gera morte. E o diabo, ao ver isso na vida do ser humano, ele entendeu que Deus tinha dado para nós, para o ser humano, a capacidade de criação. E a capacidade de criação, ela passa pela palavra. O nosso falar, ele gera. E o que nós falamos muito, isso vai acontecer na nossa vida. Vai se manifestar na sua vida. Então, o inimigo quis e conquistou isso, esse poder da fala. E o que aconteceu? Ele começou a usar o ser humano para criar a maldade, gerar a maldade entre as pessoas. E pelo falar, e hoje em dia é assim, a maior briga, a maior guerra, seja na internet, seja por causa dessa questão de saúde que nós estamos enfrentando, a guerra está nas palavras. No que um diz, que o outro diz, aí você escuta assim, se escuta assado, e você fica às vezes confuso de tantas palavras, é uma guerra de palavras. Se você pegar uma eleição, o que é todo o processo de preparação para eleger? É uma guerra de palavras. Você fala, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquele outro fez isso e não fez aquilo. E é falar, porque o falar, ele gera poder de vida e de morte. E nós terminamos lá no texto, né? Que as palavras da minha boca. Até a Lígia me mandou a musiquinha, né? Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. E aí, o que eu preciso perceber com as minhas palavras, né? A gente percebe quando a gente se converteu a Jesus, a gente percebeu que os palavrões não fazem mais parte da nossa vida, né? Aí a gente fez com o que com os palavrões? Levou lá na cruz, fez morrer eles para nós. E aí a gente percebe que tem outros jeitos que nós falamos que nós precisamos levar para a cruz também, né? E aí entra o tema de hoje, que é o sacrifício. E o sacrifício é a nossa posição em relação ao que temos e conquistamos. Ele está ligado sim à morte, e a primeira atitude depois das palavras que o ser humano começou a tomar, está ali em Caim e Abel. Eles apresentaram uma oferta, eles fizeram um sacrifício. Caim fez de um jeito, Abel fez de outro jeito. De um Deus se agradou, do outro jeito Deus não se agradou. E daí Deus fala com Caim, é só você acertar o jeito, Caim. A sua oferta também vai ser aceita. Mas ele ficou irado com o irmão. A primeira briga, a morte, entrou na família por causa da questão do sacrifício, da oferta que foi dada. Que um ficou irado com o outro. E até hoje, quando se fala em dinheiro, né, é um processo de briga que acontece. Então, como eu estava falando antes da cruz, o sacrifício, para nós no Novo Testamento, você tem a questão do batismo. O batismo tem um protocolo. Primeiro tem a morte, depois tem a ressurreição, e aí você tem uma nova vida. E antes da morte aqui tem uma decisão. Eu decido. É voluntário. Eu decido, vou deixar me batizar. Aliás, no terceiro final de semana de março, nós temos o primeiro batismo. Se alguém entre nós ainda não decidiu morrer para a vida sem Jesus, e é hora, é agora. Já declarou no seu coração, né? Eu sempre falo, tem o tripé. Você declara com o coração, você crê no coração, você declara com a boca e tem o batismo. Se não tem o batismo, fica capenga, né? Tem que... Ah, mas eu já batizei. Então, outros batizaram você. Hoje você toma a decisão por si. E você diz, eu vou me batizar. Eu vou renovar, na melhor das hipóteses, aquilo que foi feito na minha vida com uma decisão pessoal. Então, o sacrifício, a próprio significado da palavra, implica numa entrega total de tudo que temos e somos. E o jeito que nós sacrificamos para Deus demonstra a nossa adoração. Por exemplo, nós oferecemos a Deus o que é de mais precioso nesta vida, os nossos relacionamentos, como Deus ofereceu o seu Filho por nós. Nenhuma pessoa, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum filho pode tomar o lugar do Senhor Jesus. Ele precisa ser apresentado em sacrifício.
Hoje, graças a Deus, não precisamos entrar naquela história de Abraão. Mas o que é pedido de nós é o sacrifício do coração, de entrega, de render-se. Às vezes pessoas são tão apegadas com outras pessoas, estão tão ligadas de alma com a outra pessoa, que não conseguem viver. E isso precisa ser entregue na cruz. Precisa ser rendido à cruz. Ou fazemos sacrifícios da nossa vida de uma forma simbólica quando nós ofertamos o dinheiro do fruto do nosso trabalho. O dinheiro, hoje nós não temos animais, nós temos o dinheiro como algo mais perto, porque é a produção da nossa vida e do esforço, do tempo do nosso trabalho, e ele é simbólico no sentido assim de dizer, Senhor, a nossa vida, nosso coração pertence ao Senhor. E quando eu tenho claro para mim a primícia, o dízimo, a oferta, o jeito que Deus trabalha e ensina a questão das ofertas, e o meu coração se rende, e eu apresento isso toda vez que entra um recurso, eu vou lá e apresento em gratidão, para o meu coração não se apegar, porque o meu coração sempre quer se apegar às coisas, às finanças. Se você pegar o seu tempo, eu estava pensando, alguém disse assim, nós precisamos no dia ofertar 10% do nosso tempo para Deus. Ops, aí dá 2h30, mais ou menos, 2h40. Puxa, é muito, né? Aí eu pensei, não, 8 horas, você dorme 8 horas, você trabalha 8 horas, e você se diverte em 8 horas, viaja para lá e para cá, faz as suas atividades extras, 8 horas. Dessas 8 horas, se você pegar 10%, dá 48 minutos. 4 vezes 12, né? 48 minutos de devocional. É uma oferta de tempo que você pode dar para Deus. Se eu não oferto esse tempo para Deus, eu não vou ter a oportunidade de ouvir Ele falar comigo. Então, quando você entende a questão do sacrifício, nós estamos sempre sacrificando. Você que está na sua casa, está sacrificando todas as coisas ao seu redor para você focar nessa ministração. Você sacrificou o seu sofá, a sua cama lá de casa, e você decidiu, eu vou me apresentar na celebração, eu quero adorar a Deus junto com os meus irmãos e minhas irmãs, que é o que a palavra de Deus orienta a nós fazermos. Pelo menos uma vez por semana, todos juntos, na celebração a Deus, e uma vez por semana nos grupos familiares, onde nós renovamos os nossos votos como corpo, nós renovamos a nossa adoração a Deus, onde nós renovamos o nosso amor para com o corpo de Cristo. O Espírito Santo sempre vai falar nessa direção, porque se só buscar textos bíblicos, né? Alguém disse assim, eu não preciso ir para o culto, então deixa de tomar água, não tome mais água na sua vida, não tome mais líquidos na sua vida, porque alguns dizem, eu vou tomar refrigerante. Não tome mais nenhum líquido na sua vida. Veja o que acontece com a sua vida. A mesma coisa acontece conosco, quando nós deixamos de beber da água da vida, da comunhão, da igreja, e de estarmos juntos. Aí alguns podem perguntar assim, mas e a graça? A graça não nos livrou desse negócio de sacrifício? A graça de Deus, ela nos alcançou, e ela abriu a porta para a cruz para nós, para que a gente possa agora entregar a nossa natureza humana e receber o dom da justiça. A graça nos abre o caminho para a cruz. Eu posso entregar a minha natureza humana, e aí eu recebo o dom da justiça, que é um presente, a justiça de Deus se manifestando na minha vida. O que é a justiça de Deus? É o perdão dEle, é a revelação dEle, é aquelas 9 coisas que nós declaramos, né? O prosperar dEle, a aceitação, a dupla honra, né? O ser completo nele. Você vai recebendo, e aí como eu falei já semana passada, é um negócio estranho, né? Você entrega a tristeza e recebe a alegria do Espírito Santo. É um bom negócio ou não? Eu acho que é bem lucrativo esse negócio. Eu entrego a minha ansiedade e recebo da parte de Deus o quê? O Renato leu ali, a paz de Cristo que excede todo entendimento, que guarda meu coração e guarda a minha mente. Que beleza! Vamos fazer esse negócio? Toda vez que você está ansioso, é uma oportunidade de ir para a cruz,
Vá para a cruz com a sua ansiedade, entregue ali. Se quebrante, Senhor, diga assim: Senhor, eu estou me sentindo ansioso. Senhor, eu estou sentindo com medo. Senhor, eu estou sentindo triste. E fique por um tempo ali. E comece a receber o dom gratuito, o dom da justiça de Deus. A justiça de Deus se firmando no seu coração. E aí eu queria ver contigo o princípio do grão de trigo, para lhe trazer um exemplo do que o Senhor Jesus estava falando da própria vida dele, mas aplicando para a vida dos discípulos. Em João capítulo 12, os versículos 24 e 25. João 12, 24 e 25, diz assim: em verdade, vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. E o 25, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que aldeia a sua vida, nesse mundo preservá-la para a vida eterna. A minha vida, eu vou experimentar o sobejar de Deus, a vida em abundância, que Deus tem preparado para mim, que é justo, aos olhos de Deus, é o que Ele tem para você. Eu preciso ir para a cruz. Eu preciso dizer: Senhor, eu entrego a minha vida aos seus pés. E aí a vida de Deus, aí nós somos feitos filhos de Deus, é a justiça de Deus vindo ao nosso encontro. O reino de Deus, ele é feito assim, o convite da cruz vem para você. E aí você decide voluntariamente: eu vou nessa direção. E aí você tem o seu encontro de poder. E você tem uma experiência pessoal com Deus. E você sai dali transformado na sua natureza. Portanto, oferecer sacrifícios não é algo assustador, como a princípio parece para nós. A nossa natureza humana, ela precisa ser sacrificada. Em Colossenses 3, ela diz: assassinem a natureza humana de vocês, levem ela para a cruz. E às vezes nós tentamos, na nossa lógica, nas nossas filosofias, ajeitar esse tempo e valorizar a nossa natureza humana, quando a palavra é muito clara: ela precisa ir para a morte. Deus não tem nenhum projeto para a nossa, como a Bíblia chama, da carne, da nossa natureza humana, a não ser a morte. Deus não trabalha querendo melhorar a nossa natureza humana. Deus está no negócio da transformação. Quando nós falamos em desenvolvimento humano, para nós a palavra de Deus é transformação do ser humano. Em quem não era, em ser um filho de Deus. Em ter essa experiência de transformação na sua vida. Veja um outro texto em Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Nós normalmente conhecemos bem o 2 e pulamos o 1, mas antes de chegar no 2, você tem que passar no 1. Paulo, no capítulo todo, segura aí, Paulo, no capítulo, até capítulo 10, ele fala de todo o mover de Deus, das misericórdias, do agir de Deus a nosso favor. E aí ele diz assim: eu rogo para vocês, façam um pedido profundo, intenso. Irmãos, pelas misericórdias de Deus, vocês experimentaram tudo isso e tudo de vocês. Agora, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse texto foi a minha primeira exegese que me pediram no seminário. Era para escolher um versículo, dissecar ele, estudar ele. E eu recebi esse texto aqui de Romanos 12, 1. A palavra, quando fala vosso corpo, ela está ligada a todo o nosso ser, não só o corpo físico, a todo o nosso ser. E quando ele diz aqui, apresente-se, ele fala que isso é voluntário. O reino de Deus, ele é voluntário. E o seu grande presente que você recebeu na cruz é a libertação da sua vontade. Ou como é chamado também, o seu livre arbítrio, a sua livre escolha. O diabo acha isso a maior desgraça que aconteceu para o ser humano, ele ter livre vontade. Não sei se você já pensou nisso. Eu estava conversando com uma pessoa,
Antiga essa história, bem antiga. O Berna estava junto, o Saulo estava junto. E nós fomos lá para entrar num processo de libertação. E nós começamos a conversar com a pessoa. E a conversa ficou meio estranha, porque começou a querer discutir teologia conosco. De repente eu percebi que a gente está discutindo com o demônio que estava falando na vida dele. E ele disse, esse negócio do livre-arbítrio é a maior desgraça que aconteceu para o ser humano. Opa, mentira. Ele queria nos ganhar ali. E aí eu disse, chega, vamos orar. Aí a gente foi impôs a mão, ele começou a impor a mão na cabeça e orar. Você está me deixando nervoso. É para ficar mesmo, porque você vai sair daí agora. Foi hilário a situação. Quando nós experimentamos essa entrega voluntária, e hoje esse é o desafio para você e para mim. A palavra aqui é apresentar-se. O caminho está aberto, mas eu preciso me apresentar. Eu preciso me posicionar diante do meu Deus e, Senhor, aqui estou. Quando eu aprendi isso, eu faço isso na minha devocional, todo dia. Às vezes até parece um repeteco, mas eu procuro mudar as palavras. Primeiro eu tenho o meu tempo de adoração, e aí eu tenho o tempo da minha entrega. E dependendo do dia, eu preciso entregar isso, preciso entregar aquilo. A entrega é uma questão diária. E às vezes até de circunstância, porque a gente vai durante o dia e percebe algumas questões que eu preciso entregar. Mas eu preciso me apresentar diante do meu Pai. Essa graça nos alcançou, que eu posso me apresentar diante dEle e entregar. Esse processo, nós podíamos pegar lá o texto que às vezes nós falamos, mas a toda, né? Não, o texto lá de Romanos, que diz assim, aos que receberam a graça, a abundância da graça, e que receberam o dom da justiça, a estes deu o privilégio de reinarem em vida. Romanos 5, 17, 19, por ali. Esse processo de receber está aqui na cruz. Não é só dizer, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Receber significa se apresentar na cruz e dizer, Senhor, eu entrego. E aí quando eu abro mão, eu consigo receber. Se eu não abrir mão, eu ficar segurando na minha mão, eu não consigo receber. Eu preciso abrir mão. E às vezes, você e eu entramos na vida cristã e nos deparamos com frustrações, uns com os outros, com chateações com a igreja. Não sei se você já se decepcionou com a igreja, ou se já se decepcionou com o seu pastor. Ou você que é pastor, que se decepcionou com a sua ovelha. Você que é apacentador, se decepcionou com a sua ovelha. É assim. Nós nos decepcionamos uns aos outros. Agora eu vou para a desforra com você, só porque você me decepcionou? Eu vou entrar em discussão contigo, em embate teológico? Aí, eu ganhei a discussão, mas perdi. Eu perdi o amigo, perdi o irmão. O que eu preciso fazer? Preciso ir para a cruz, entregar, Senhor, a minha chateação, entregar a minha decepção, entregar as coisas que eu não entendo. Eu vou e entrego, e quando eu entrego, eu recebo a justiça de Deus, o consolo, o entendimento que eu preciso para a minha caminhada. O que é mais corrente no mundo, quando você tem uma dificuldade, é o quê? Sair fora. E hoje, as famílias estão se despedaçando por quê? Porque na família, a gente pisa um no pé do outro. E as pessoas, saem da casa, fogem, saem do casamento, saem dos relacionamentos. Isso pertence lá atrás, e isso a gente entrega na cruz. O desistir, o fugir, o se separar, o se divorciar, a gente entrega na cruz. Porque quando entrega na cruz,
a justiça de Deus se manifesta na sua vida. E o que parecia que estava quebrado, Deus fez novo. Você pode dar uma glória a Deus para mim? Essa sabedoria de Deus, ela é tão preciosa, que ela precisa cair como uma revelação no meu coração, para se tornar uma prática de vida, uma constante no meu caminhar. Esse processo de entrega, esse processo de morte e de vida, aonde quando eu pego a minha boca em adoração, eu entrego ao Senhor o que eu não entendo, né? Às vezes a gente fica tão fixado em alguma coisa e as coisas não dão certo. Quando sua empresa não está dando certo, quando alguma coisa no seu relacionamento não está dando certo, o que você faz com isso? Você pega isso e vai para a cruz. Não fique brigando com pessoas, não fique brigando com as circunstâncias, não fique brigando com o grupo familiar, não fique brigando com o mundo. É para a cruz que nós temos que ir. É para a cruz, para o sacrifício. Então, querido, apresente-se. Nós não vivemos a comunhão do Espírito Santo sem se render a essa comunhão. Nós não ouvimos o Pai nos falar na nossa devocional sem nós nos rendermos no nosso quarto. Não há revelação da Bíblia em nós sem o tempo de leitura. Não há palavra rema sem a busca do nosso coração. E às vezes a gente está tão carregado, as coisas estão tão difíceis que a gente precisa emplacar um jejum. O jejum me vai dar alguma coisa? Vai me dar o quebrantamento que eu preciso. Vai me enfraquecer, para que eu consiga me render. Não é que o jejum vai convencer Deus, o jejum me enfraquece, para que eu possa ir para a cruz e possa morrer. Às vezes Deus quer o nosso silêncio, boca fechada, a nossa solitude, porque existem muitas vozes ao nosso redor, e o silêncio pode ser uma morte, o parar de falar pode ser uma morte. Então, queridos, quero te convidar hoje a você se apresentar em sacrifício. Aí falando como um pai, dá uma pena, dá uma dor no coração. Mas é o caminho da vida, né? Quando você ajuda um filho a ir para a cruz, você de preferência gostaria de ir no lugar dele, mas ele tem que ter a experiência dele, né? E assim cada um aqui precisa ter a sua experiência. Se nós pegarmos agora, eu só vou fazer menção dos próximos dois, da música. Às vezes a pessoa diz assim, não é o meu jeito de louvar a Deus. Deixa isso morrer na cruz. Essa expressão é uma expressão da natureza humana. Não é meu perfil. Deixa o seu perfil ir na cruz, porque você é para ter o perfil de Cristo Jesus na sua vida. Eu seria uma tábua, num culto. Se não permitisse o Espírito Santo me quebrantar, ele diz, dança aí. Aí pega as aulas com o Walter ali. Levanta as mãos aí. Mas levanta as mãos. Engraçado não. Interessante que a Bíblia diz explicitamente, eu quero que os homens, quem é homem aqui? Levante as suas mãos em adoração, mãos santas ao Senhor. A música, ela tem uma força, é um poder espiritual a música. E o que nós ouvimos, o que nós cantamos, influencia o nosso espírito.
Então, nós somos cheios daquilo que nós cantamos, daquilo que nós ouvimos. Por isso que a gente diz, cuidado com a música que você escuta. O ritmo pode ser legal, pode ser bonito, mas preste atenção no espírito que está por trás daquela música, porque ele vai te conduzir, ele vai te influenciar. Ele vai te conduzir na adoração. Então, a música para nós, ela tem um conteúdo profético. Às vezes assim, mas aquilo que nós estamos cantando ainda não é verdade na minha vida. Cante profeticamente, porque você está chamando isso na sua vida, a existência na sua vida. E quem quiser saber mais sobre isso, né, Charles? Faça a escola de ativação profética. Vai começar em março. Escola de ativação profética. Ativação de adoração. A profética é no segundo semestre, não é verdade? Aí, quando você terminou lá, você já faz o profético. Adoração em espírito e em verdade é a sua rendição plena, né, do seu ser, de tudo, né, na sua música, no seu trabalho. Você se move a partir do seu espírito, e aí as suas emoções, seus pensamentos, eles precisam ter passado pela depuração ali da cruz, para que você experimente a adoração no seu espírito. O interessante é que quando você olha para Atos 2, a primeira coisa que foi restituída na vida do povo de Deus, na manifestação do Espírito Santo na sua vida, foi a sua adoração. Começou com o seu som, começou com o seu falar, começou com o seu cântico, começou com a adoração em espírito. Em Atos 2:4 você vê que a adoração, ela foi o ponto que foi restituído na vida do povo de Deus. Pode dar uma glória a Deus por isso? Vamos nos colocar em pé, por gentileza? E quero te convidar a você se apresentar a Deus.